Este vídeo é patrocinado por Brilhante. O mundo é matematicamente complicado. Quando você analisa as forças em uma aeronave enquanto ela voa pelo ar, ou as tensões em um prédio sujeito a um terremoto, ou a força em um carro em um acidente, e como ele vai se deformar, ao lidar com essas coisas, verifica-se que as equações não são apenas muito difíceis de resolver, mas muitas vezes são impossíveis de resolver. Muitas vezes não há um método analítico para encontrar essa força como uma função de posição, ou o que quer que seja. Mas engenheiros e cientistas ainda precisam dessas soluções. Queremos definitivamente entender o estresse na ponte e como calcular todas as forças que a afetarão. Portanto, mesmo com equações impossíveis, temos que lidar com isso. Agora, as equações que representam coisas do mundo real são frequentemente diferenciais ou parciais. Fluxo de fluidos, fluxo de calor, eletromagnetismo, vibrações, como as vigas vão se curvar, novamente, o estresse em toda a ponte devido ao tráfego, tudo se resume a equações diferenciais frequentemente impossíveis de resolver. Então, como lidamos com essas equações difíceis? Nós aproximamos. Quando falo isso, não estou dizendo que arredondamos. Significa que usamos métodos numéricos para obter uma resposta aproximada suficientemente próxima da real, sendo as séries de Taylor um desses métodos. Quando você vê computadores simulando acidentes de carro e fluxo de ar, eles estão aproximando as soluções para equações diferenciais frequentemente no fundo, mantendo-se dentro de uma certa margem de erro. Sabe, não é preciso saber exatamente como um carro se deforma em um acidente. Precisamos de soluções exatas para maximizar a segurança e minimizar a necessidade de protótipos. Em resumo, temos a série de Maclaurin para e circunflex x. Este é um polinômio que aperfeiçoa a aproximação de i elevado a x com a inclusão de mais termos. Se eu traçar o gráfico de IA igual a OS dois primeiros termos, obtenho uma aproximação da linha tangente, boa apenas para valores de x perto de zero. Mas o importante a saber é que essa função i elevado a x tem a mesma primeira derivada e valor de i quando x é igual a zero. Se eu for até um terceiro termo, obtemos uma parábola que é uma aproximação ainda melhor para i elevado a x em torno de zero. E essa função i elevado a x tem a mesma primeira e segunda derivada apenas quando x é igual a zero. Se eu for até quatro termos, a aproximação fica ainda melhor. E à medida que continuamos incluindo cada vez mais termos, a aproximação continua melhorando. Embora eu pare em 11 termos se eu continuasse para sempre, obteríamos uma aproximação perfeita e as curvas pareceriam exatamente iguais. A equação geral para a série se parece com isso, e tudo isso é um polinômio cujas derivadas em algum x igual a corresponderão às da sua f original de x. Quando a é zero, indicando que a aproximação está centrada neste valor de x, temos uma série de Maclaurin. Quando movemos esse ponto central para qualquer outro lugar, então isso é chamado de série de Taylor. No nosso primeiro exemplo prático, suponhamos que esta equação diferencial aleatória com condições iniciais, retirada do meu livro didático, resulta numa solução crucial para um engenheiro ou cientista. O problema é que esta é uma equação não linear, e normalmente são difíceis ou impossíveis de resolver. Podemos obter uma solução aproximada lembrando que, às vezes, equações podem ser perfeitamente representadas por um polinômio. Se soubermos as derivadas e o valor de i num ponto, como x igual a zero temos o necessário para encontrar a equação. Como essa equação i vai representar a solução para a nossa equação diferencial, já sabemos os dois primeiros coeficientes, porque são essas as condições iniciais, i de zero e i' de zero, então já podemos começar e inserir esses valores. Esses foram brindes, mas os outros coeficientes são fáceis de obter. Para i duplo primo de zero, tudo o que vou fazer é inserir zero na equação original. O que você vê aqui é apenas a mesma equação, exceto em qualquer lugar que haja i ou i' ou o que seja, eu incluí em de zero, e então também zero entrou para x. Sabendo i de zero pela condição inicial, ao inserir isso, temos que i duplo primo de zero é menos 2 com outro coeficiente no polinômio. Para o quarto termo, temos que tirar a derivada de ambos os lados da equação original, o que resulta em i triplo primo de x igual a isso. Então, para obter i triplo primo de zero, farei a mesma coisa que antes, escrevendo a mesma equação com i primo de zero. E então, novamente, todas essas são apenas condições iniciais, que podemos inserir para ver que a saída é 4.
Fazendo isso continuamente, teríamos uma série de Taylor completa, solução para a equação diferencial original. Isso não implica que exista um raio infinito de convergência e uma aproximação perfeita para todos os x, mas se tivermos um raio positivo de convergência, podemos alcançar soluções locais. Se essa equação representa força em relação à posição, e queremos determinar a força a 0,5 metros quase zero, podemos aplicar isso nos termos iniciais para obter um resultado aproximado. Agora, a aproximação mais simples que você pode fazer com esses é um cálculo rápido. Embora não saiba que isso é seno de 1 sem calculadora, poderia usar a série de Maclaurin para o seno de x e inserir 1, por exemplo, nos dois primeiros termos. Isso lhe dá uma aproximação bastante precisa. Avance até o terceiro termo para uma aproximação maior. Quantos termos você inclui é a sua aproximação, e o que resta é o seu erro neste caso. É o que você está deixando de fora do que seria uma aproximação perfeita. Mas com o denominador grande, esse erro é bem pequeno. Se x estiver perto de zero, poderíamos aproximar com um único termo, e o erro seria mínimo. Podemos afirmar que o seno de x, ou seno θ, é quase igual a θ para ângulos pequenos. E se você não é novato na internet, provavelmente já viu isso virar meme inúmeras vezes. Mas isso simplifica as coisas. O exemplo clássico se refere a um pêndulo simples. A equação que representa seu movimento é difícil de resolver, mas para pequenos valores de θ, podemos aproximar o seno de θ como apenas θ, tornando a equação muito mais fácil de resolver. Graficamente, o seno de θ ou x é quase o mesmo que I igual a x, válido apenas para pequenos ângulos perto de zero. Por isso, podemos substituir com a suposição de ângulo pequeno. Na verdade, ao permitir que θ atinja um máximo de 10 graus, a porcentagem de erro entre a linha tangente e a curva seno oscila de 0,5% para 0%. Muito bom. Sacrificamos um pouco de precisão para obter uma equação mais simples e fácil de resolver. As séries de Taylor também são encontradas além das equações diferenciais. Se cursou física no primeiro ano, deve saber que a velocidade do som no ar é definida por esta equação, onde T é a temperatura em Celsius. Isso é apenas uma aproximação, no entanto, que vem desta equação. Então, como obtemos a aproximação? Encontramos a série de Maclaurin para a equação acima e usamos apenas os dois primeiros termos. Então, sim, outra aproximação de linha tangente que funcionará em torno de T igual a zero. Graficamente, o erro percentual entre a equação de velocidade real e a aproximação linear só atinge cerca de 0,5% a 60 graus Celsius. Então, para temperaturas comuns, a aproximação é bem precisa. Ou em física básica, aprendemos que a energia cinética é encontrada por meio mv², mas mais tarde você aprende que objetos mesmo em repouso têm energia intrínseca determinada por m0c². E m0 se refere à massa do objeto parado. Adicionando isso com o meio mv², obtemos uma espécie de energia total real, porém, ainda é apenas uma aproximação. Esta aqui é a equação real para a energia que inclui mc², mas também velocidade. Se v for zero, a energia é apenas m0c², conforme esperado. Ao expandir isso em uma série de Maclaurin, considerando v sobre c como uma variável única, obtemos isso. Em baixas velocidades, podemos ignorar todos esses termos porque a velocidade da luz, c, é muito maior que v. Após distribuir o m0c², temos nossa aproximação de energia em baixa velocidade. Portanto, as séries de Taylor e Maclaurin podem auxiliar a visualizar aproximações não evidentes na equação inicial. Neste exemplo, eu nunca fiz na escola, mas tem a ver com comportamento assintótico. Se tivermos uma única carga positiva no espaço, então o campo elétrico em algum ponto é inversamente proporcional ao quadrado da distância dessa carga. Significa que se a intensidade do campo é algum e zero aqui, será 4 vezes mais fraca num ponto 2 vezes mais distante. Mas e se tivéssemos duas cargas de sinais opostos perto uma da outra, vamos dizer ambas a uma distância da origem. A questão é, se estamos longe da origem nesse mesmo eixo, que tipo de comportamento encontraremos? O que ocorre com o campo elétrico se dobrarmos a distância da origem? Bem, o campo elétrico total em algum ponto à direita, a uma distância x da origem, é este aqui se assumirmos que as cargas têm a mesma magnitude.
Este comprimento aqui é x menos a, e este é x mais a, que é de onde vêm essas distâncias. O que vamos fazer é primeiro retirar um x ao quadrado dos denominadores e reescrever a equação dessa forma. Agora podemos finalmente aplicar uma série de Taylor para essas duas funções, e essas séries parecerão exatamente iguais, exceto pelos sinais alternados para a da direita. Então muita coisa vai cancelar aqui, como menos 1 ou 3 sobre x ao quadrado menos a mesma coisa, e assim por diante para cada outro termo. O resto se combinará para fazer algo como 4a sobre x, haverá 8a sobre x ao cubo e assim por diante. Como x é muito maior que a, podemos ignorar os termos de ordem superior e manter apenas o primeiro. Assim, podemos aproximar o campo, e como mostrado, que é inversamente proporcional ao cubo da distância da origem. Então, ao dobrar essa distância, a intensidade do campo fica 8 vezes mais fraca. Então eu sei que este vídeo tem sido muita aproximação, mas é porque no mundo real, simplesmente temos que fazer isso. Mencionei vários exemplos de engenharia, mas na física, com frequência usamos séries de Taylor para transformar funções complexas em lineares ou quadráticas. Então, embora não pareça profissional, ser bom o suficiente é frequentemente o que estamos buscando. Na verdade, há cursos completos sobre métodos numéricos ou de aproximação, que poderiam ser um vídeo à parte, mas por hora, vamos parar por aqui. Para saber mais sobre esse tema, visite o Brilhante.org, patrocinador deste vídeo. A série de cálculo integral abrange problemas de séries de potências, tópicos de cálculo como testes de razão e raiz, comprimento de arco, integrais de área de superfície e técnicas de integração. Se está em uma aula de matemática avançada, pode gostar da série de equações diferenciais ou do curso de cálculo vetorial. Os cursos Brilhante trazem visualizações intuitivas para a compreensão de conceitos avançados, oferecendo problemas de prática constantes para assegurar um conhecimento profundo dos tópicos antes de seguir adiante. Além da matemática avançada, eles têm cursos em física, astronomia, engenharia e mais, então se você quer começar a aprender agora mesmo e apoiar o canal, pode ir para Brilhante.org ou clicar no link abaixo. As primeiras 200 inscrições ganham 20% de desconto na assinatura Premium anual. Assim finalizo o vídeo. Agradeço aos meus apoiadores no Patreon, links das redes sociais abaixo. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.